O assunto nosso hoje é a sociedade solidária. Nós, no encontro passado, discutimos o amor e complementamos, na primeira parte, a palestra que ficou faltando da semana anterior, a passada, né, do mês anterior ao passado. Na realidade, a gente é muito displicente consigo mesmo e nos falta, muitas das vezes, aquilo que Emmanuel recomenda a Chico Xavier triplicemente: disciplina, disciplina e disciplina. Nós vamos todo o tempo falar disso. Todo o tempo falar disso, porque é isso que nos remete às dificuldades. E eu tive a colite que me impediu de estar aqui no outro mês anterior, devido à indisciplina. Então, nós estávamos discutimos na semana passada, então, a ideia, a diferença, que até suscitou aqui questionamento, entre o conflito e o confronto. E nós vamos, então, dar sequência hoje falando da solidariedade, da sociedade solidária. Nós vamos discutir o tema de hoje com base em 3 histórias. Mas antes da gente começar a contar a história, nós vamos passar um pouquinho pela compreensão do que seja solidário. Eu acho que todo mundo acha que sabe o que é solidário. Eu falei acha que sabe, porque eu também achava que sabia. E quando eu fui analisar, eu vi que eu não sabia bem o que era solidário. E a melhor imagem que eu descobri para dizer solidário foi na engenharia, por incrível que pareça. Porque solidário é aquilo que apoia, que ajuda, que mantém a estrutura de alguma coisa. Então, aqui nesse prédio nós temos as pilastras, não é? E temos as vigas, que são horizontais, e as pilastras que são verticais. E para que o prédio se mantenha firme, é preciso que esses elementos trabalhem solidariamente, ou seja, firmemente, mas com uma certa leveza, com uma certa flexibilidade, porque se a estrutura de concreto armado não tiver uma certa flexibilidade, racha, quebra e cai. Então, a palavra solidário, como dizem os dicionários, eles vêm da união de forças que, se unindo, produzem um resultado melhor. Então, forças que se unem. E a palavra solidário nasce do latim, não do latim vulgar, mas do latim clássico, que quer dizer sólidos. Ou quer dizer sólido, aquilo que é solidário é aquilo que vem de sólido, que dá a mesma ideia da palavra solidariedade. E a gente fica pensando, que coisa interessante, né? Nós estamos vivendo, eu falei aqui da vez passada, como bem nos remete Zygmunt Bauman, a um mundo líquido, em que as coisas já não se tem as mesmas certezas que se tinha antigamente. Tudo pode ser acomodado dentro de um recipiente. Daí a ideia que Bauman dá de mundo líquido, de mundo que se adapta ao continente, aquilo que contém aquela coisa que seria
líquida. Ele vai falar, tem vários livros que falam o mundo líquido, o amor líquido, tudo mais ou menos líquido. As coisas não têm mais aquela consistência, cujo exemplo eu dei aqui, das palavras que tem o magma, dogma, aquilo que é pétreo, que é duro, que é rígido, que é pétreo, que tem solidez. Mas a tendência do mundo moderno, aquilo que Bauman vai dizer que vai além do mundo moderno e do mundo pós-moderno, é o mundo líquido. E que interessante, talvez isso fosse uma das causas pelas quais tanta dificuldade tem-se hoje de poder compreender a necessidade da solidariedade. Porque se solidariedade vem de sólido, como é que a gente pode adaptar isso no mundo que é líquido? Fica uma coisa um pouco difícil. Então, isso é importante que a gente tenha esse conceito para a gente entender as dificuldades. Porque é impossível resolver um problema se não se tem a ideia boa do que seja o problema. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai nos mostrar, e nós vamos encontrar, as instruções necessárias para a discussão da importância da lei de sociedade. Essa discussão vai nos dizer que o homem é, de fato, um animal gregário, ou seja, que tende à congregação com outras criaturas, como eu coloquei a imagem ali. Quer dizer, o ser humano não está preparado para viver isolado, mas sim na condição de vida grupal, porque isso vai lhe permitir não só aprender mais e mais rápido, como também vai lhe permitir ensinar. E nada faz aprender melhor e mais fácil do que ensinar alguma coisa a alguém. Então, o problema é um problema operacional. A questão social da reunião de pessoas, da reunião grupal, é um problema operacional. E daí vem a palavra cooperação. Sem essa condição, fica extremamente difícil que haja avanço, que haja progresso, que haja instrução, que haja aprendizado e que haja, portanto, felicidade. Mas, lá no Livro dos Espíritos, na questão relativa à lei de sociedade, há uma pergunta interessante, na qual se pergunta se o homem pode viver isolado. Será que o homem poderia viver isolado? E a resposta dos Espíritos é de que ele poderia viver isolado desde que ele vivesse no deserto e que prescindisse completamente de qualquer cooperação. Quando eu li pela primeira vez essa resposta, a gente tem que compreender que o Livro dos Espíritos foi escrito, ou melhor, foi trazido à luz no século XIX, meados do século XIX para frente um pouquinho, e que ainda não se tinha uma série de conhecimentos que vieram depois. Lavoisier tinha só há pouco tempo demonstrado que tanto que o oxigênio tanto servia para alimentar a vida, quanto servia para alimentar o fogo. E que o trabalho de uma célula, o trabalho de um corpo vivo, ele queima oxigênio e produz gás carbônico exatamente igual à chama de uma vela ou uma fogueira alimentada por madeira seca. O processo da respiração íntima da célula,
ou da combustão dos combustíveis fósseis ou não, é sempre reduzida à união de um elemento de carbono que se associa com o oxigênio, o elemento carbonado é o combustível, o oxigênio é o comburente, e da reunião desses dois nasce a chama. E a chama vai produzir calor, luz, energia. E vai dar como subproduto gás carbônico e água. Isso foi Lavoisier que estabeleceu, dizendo aquela célebre frase que na natureza nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. Mas então, quando eu li essa questão, eu falei assim, mas o homem no deserto, se ele respira, ele não pode viver isolado. Nem o homem no deserto. Então, eu tomei a liberdade e a atitude pouco humilde, e que eu peço perdão, de discordar um pouquinho do livro. Quer dizer, naquele momento, sim, mas hoje, compreendendo que para respirar você precisa de oxigênio, e que para obter esse oxigênio, você só vai obter se tiver por perto, pelo menos a uma certa distância, você tiver um vegetal verde, você, a menos que isso ocorra, você não tem condição de sobreviver isolado. O que vai demonstrar que a natureza, ela está constituída de vários elementos, da qual nós, seres humanos, espíritos encarnados, somos parte desse conjunto global. Portanto, a necessidade de respirar implica na necessidade de estar ligado, de alguma forma, ao vegetal verde. Até porque, quando nós respiramos, produzimos gás carbônico, igual a conquista científica de Lavoisier conquistou, produzindo a chama, a energia, no nosso caso, a adenosina trifosfato, que vai para os nossos músculos, que vai para os nossos órgãos, que vai permitir o funcionamento do nosso corpo, e nós vamos produzir gás carbônico e água. Igual ocorre numa chama, numa fogueira, no motor, numa combustão interna, no carro que usa gasolina, álcool ou gás que se usa para movimentar um veículo. Então, de forma nenhuma o homem poderá viver isolado, nem no deserto, se nós considerarmos essa variável. Porque se o vegetal verde deixasse de repente de existir, não existisse mais clorofila, acabaria o oxigênio e o indivíduo morreria, porque faltaria uma peça na engrenagem que vai gerar o processo produtivo da força energética motriz que vai movimentar aquela estrutura. Bom, o ar que nós respiramos, ele é constituído, além do oxigênio, de nitrogênio, numa quantidade bem maior do que o próprio oxigênio. O oxigênio é mais ou menos 21%, e nitrogênio 79%, 78% e pouco, quase 79%. E pequenas partes de outras substâncias, como, por exemplo, água e gases nobres ou gases raros. Então, ninguém pode ficar ou viver isolado, nem que esteja isolado do deserto. Então, vamos agora, visto esse introito, né? Vamos agora para as nossas histórias. A primeira história que eu vou relatar para vocês, ela está num dos livros, que agora não saberia dizer qual, de um homem que é um paranormal,
e que é um físico nuclear, um físico quântico. Esse homem foi uma figura exuberante, principalmente pela sua capacidade de paranormalidade. Chama-se Patrick Drouot. E ele teve assim grande voga o seu nome nos anos 80 e nos anos 90, especialmente depois que Fritjof Capra publicou os seus livros relativos à questão da ecologia, à questão da física nuclear, que era comparada com aquelas conquistas que os brahmanes, aquelas conquistas que as religiões orientais tinham a visão do mundo que era semelhante àquelas descobertas que a física quântica viria trazer naquele momento. E Patrick Drouot, esse físico de alta energia, ele vai publicar lá pelos anos, ele vai pesquisar lá pelos anos 60, 70, viagens astrais e vai fazer experiências com retrocognição. Para quem não sabe o que é retrocognição, a retrocognição é uma viagem, vamos chamar assim, ao passado. Ou seja, o indivíduo que consegue penetrar nos fatos que já ocorreram e vivenciá-los e trazer de lá, do passado, informações. Quem quiser conhecer isso bem, pode ler Charles Richer, pode ler Hermínio de Miranda, entre outros. Né? Pode ler Dr. Jorge Andréa também, que também fala de retrocognição. Ele próprio, Patrick Drouot, submeteu-se a experiências de retrocognição. Mas ele descobre que a doutora Van Bach, uma médica psiquiatra americana, havia iniciado uns estudos para os quais ela tinha conseguido uma excelente verba do governo americano para fazer a viagem ao contrário dessa. Em vez de fazer a retrocognição, que é a viagem ao passado, ela fazia estudos de pré-cognição, ou seja, viagem ao futuro. Essa era a matéria que ela utilizava. A doutora Van Bach já tinha pesquisado mais de 1000 casos e tinha observado, ela tinha liberado alguns pedacinhos das suas experiências que mostravam que no futuro, é preciso lembrar que naquele momento havia a Guerra Fria, ou seja, as bombas e as ogivas nucleares estavam lá na União Soviética apontadas para o Ocidente. E lá nos países do Ocidente, voltadas para a União Soviética. E a qualquer momento, alguém podia apertar o botão e destruir o planeta. Então, a ideia que girava na mente das pessoas era a da destruição. E ela libera a doutora Van Bach um pedaço disso aí, mostrando essa ideia. E ele fica muito curioso, vai procurá-la e pede para ela para que ela abrisse a pesquisa dela para ele. Ela diz assim: olha, eu não vou abrir a minha pesquisa para o senhor, porque eu estou fazendo uma pesquisa paga pelo governo, quer dizer, com o apoio governamental, e eu não vou abrir minha pesquisa, porque eu vou revelar o que eu estou pesquisando. Só depois que eu tiver publicado, o senhor vai tomar conhecimento. Agora, se o senhor quiser, o senhor pode vir aqui ao meu gabinete e pode se submeter à experiência o senhor próprio. E ele o faz. E sai de lá impressionado. Ele submete a experiência da médica psiquiatra
como sujeito, como paciente, e confirmou o resultado dos mais de 1.000 casos catalogados, de que provavelmente naquela época, os anos 60, 70, que lá pelos anos 80, 90, início dos 80 até início dos 90, não haveria, por exemplo, na cidade de Nova York, mais do que 200 mil habitantes. E que as pessoas viveriam nas condições mais primitivas possíveis. Isso era verdade para Paris, para Londres e para as outras grandes capitais da Europa e para os grandes conglomerados sociais do Oriente e os demais do Ocidente. Essa era a ideia que vigia e se achava que o catastrofismo era iminente. E ele, como um médium, né, um paranormal, eu estou chamando ele de paranormal porque ele não é espírita, ele era um físico, mas que tinha uma série de condições de mostrar a sua paranormalidade, a sua mediunidade. E ele tinha uma guia espiritual com a qual ele se correspondia mentalmente e através até de experiências visíveis, a qual convida ele para fazer uma viagem astral para observar a Terra. E ele tinha feito um estudo sobre a aura e tinha descoberto que a aura, quando o indivíduo estava para desencarnar, a aura ia murchando, ia ficando muito fina e ia ficando escura. Aquilo era prenúncio de desencarne, de morte iminente. Eu não sei se vocês sabem, se vocês estão todos bem informados, que nós vamos morrer. Não sei se vocês sabem disso. Nós vamos morrer. Ninguém vai ficar aqui. Todo mundo vai morrer um dia. Então, ele sai daqui da Terra e de lá da posição privilegiada na qual se encontrava, ele observa a aura da Terra, que também tem aura. Ela é um corpo absolutamente vivo. Estava com a sua aura muito fina e muito escura. E ele pergunta, o que vai acontecer com a Terra? Ela diz assim, eu não sei, depende dos homens, mas a catástrofe é iminente. Voltando dessa experiência, essa visão catastrófica que ele via, ele vai ver que o tempo foi passando, chegaram os anos 80, chegaram os anos 90, final dos anos 90, já na virada do milênio, 2001, ele vai consultar de novo a sua guia espiritual. E aí? Não aconteceu nada. A Terra continua pulsante do jeito que era. E ela diz assim, vamos lá fora de novo, e magnetiza ele, retira ele do corpo, e leva novamente em viagem astral lúcida, porque viagem astral muitos de nós fazemos, mas nem todo mundo a faz com lucidez. E de lá ele vê a Terra agora com uma aura azul, esverdeada, quase indo assim para a cor de ouro, brilhante, numa situação de vida estuante. E ele diz assim, o que é isso? O que aconteceu? Ela aí vira-se para ele e diz assim, aconteceram muitas coisas. Mas eu vou te dizer uma coisa que é fundamental nisso que está acontecendo aqui. Primeiro, as bombas foram desativadas. Quer dizer, não desativadas integralmente, mas tirou-se o dedo do botão. Porque o muro de Berlim caiu, a União Soviética desmontou-se, os Estados Unidos diminuiu o seu ímpeto belicoso, embora não totalmente, mas começou a haver uma era de mais calma e paz no mundo.
Mas ela diz assim, mas o que mais influenciou foram pequenos grupos que se formaram, e naquele momento iniciavam-se grupos, as primeiras organizações não governamentais. Havia no mundo, naquele momento, 3.000 ONGs, que eram instituições beneméritas, eram sociedades que estavam voltadas para a solidariedade humana, pensando no homem como o maior investimento de Deus, daquele que nos criou, e para o qual ele tem investido muito, e praticamente tudo, a favor do homem. E essas ONGs eram instituições que trabalhavam pela sociedade humana, pelo próprio homem, desinteressadamente, sem visualizarem o interesse próprio, visando apenas o interesse das demais criaturas. Os filósofos da antiguidade costumam dizer, entre eles Sócrates e Platão, de que o homem, sob esse aspecto, pode ser dividido em dois grupos. Aqueles que olham só para o seu umbigo, que se preocupam só consigo mesmo. Esses homens, eles chamam os filósofos gregos de idiotos. Idio é um prefixo grego que quer dizer igual. Aquele que só cuida daquilo que é igual a ele, que é dele. E daí vem a palavra idiota. E aquele homem que olha para frente e que vê os demais, e que os gregos, filósofos da antiguidade, vão chamar de politikos, ou políticos. E a filosofia tem a política como um dos seus eventos mais importantes. Daí a pessoa dizer assim, eu não quero saber de política. Mostra que ela pode ser uma pessoa que esteja do outro lado, no idiotos, que vai redundar na idiotia. Ou seja, aquele indivíduo que olha só para o seu umbigo. E aquele indivíduo que é participante, ele é o politikos, ou político. Porque político todos somos. A gente pode dizer assim, eu não quero saber de política partidária. Eu não sou filiado a nenhum partido, mas é impossível que na sua casa, na sua universidade, no seu clube recreativo, na sua rua, no seu pequeno comitê da escola dos seus filhos, você não tenha que exercer uma certa ação política, ou seja, a ação política no sentido filosófico, que é a busca da melhoria e da participação solidária entre as criaturas para o aproveitamento melhor das forças, para que aquilo que torna sólido a reunião de pessoas possa solidificando, dando estrutura, dar base para que se possa, a partir de um determinado momento, solucionar as dificuldades. Aquilo que eu falei da vez passada, resolver os conflitos, porque o conflito, ele existe sempre. Desde que tenha duas pessoas juntas, vão pensar diferente, podem até se harmonizar, mas terão um conflito de ideias. O que não se pode, e o conflito é uma oportunidade para a solução das dificuldades, dos problemas. Se a gente não resolve, vira um confronto. Aí a coisa torna-se belicosa, difícil, complicada, porque não se busca o consenso, não há compaixão, não há tolerância, não há entendimento e não há pacificação.
Essa é a primeira história. A segunda história é a história que é relatada por Divaldo Pereira Franco, quando publica recentemente. Eu disse que as histórias eram mais ou menos recentes, né? Então eu comecei da mais antiga, dos anos 90, e agora vamos para a mais recente. Quando Divaldo Pereira Franco publica um dos seus últimos livros, já não tão recente assim, mas que foi nos anos, na virada do século, pouco antes de 2012, quando estava aquela coisa da catástrofe de 2012, que o mundo ia se acabar. 12 de dezembro de 2012 era, segundo o calendário maia, o dia fatal para que o mundo desaparecesse. É evidente que essa ideia não vingou, tanto é que nós estamos todos aqui, né? Já passou bastante tempo desse momento. E ele vai dizer, nesse livro, que é um livro da lavra de Manuel Filomeno de Miranda. Tanto o espírito quanto o médium nos merecem plena confiança, devido às histórias que já vimos, os trabalhos realizados. E ele vai dizer que realmente havia um momento, que aquele momento estava marcando o ápice de uma transição que não estava começando naquele momento, mas que vinha já desde o tempo de Jesus. Porque desde que Jesus por aqui esteve, que o processo de transição estava sendo organizado. E que, à medida que o tempo vai passando, aquela expressão de Jesus, de que quando os discípulos os procuram, lá em Marcos, no capítulo 13, quando ele sai do templo com os discípulos, e que eles dizem: mas Senhor, que templo, que pedras, que coisa fantástica. E Jesus vira-se para eles e diz assim: em verdade vos digo que não há nenhuma pedra que não venha a ser derribada. E aí, no ano 70, Tito, né, comandando os exércitos romanos, destrói o templo, do qual hoje resta apenas um pedaço de um muro, chamado Muro das Lamentações, onde os judeus fazem as suas prédicas, as suas orações. Manuel Filomeno de Miranda vai dizer que a transição planetária, ela necessitava, a pedido de Jesus, da encarnação na Terra primeiro de espíritos altamente devedores, que se recusavam a reencarnar e, portanto, iriam tumultuar bastante o planeta, como tem acontecido desde os anos 60 para cá, quando começou tudo a virar, não é? Quando veio lá de Woodstock, é proibido proibir, aí vieram os Beatles, veio toda aquela movimentação, a autoridade foi questionada e aquela criança que comia a galinha, o frango com talharinho da mama no domingo, né? E que comia a coxinha e que comia a asinha, deixando para o pai o peito de frango, virou a geração peito de frango. Ou seja, o peito de frango passou a ser para a criança, e o pai, se quisesse, que comesse a asinha, ou a pelezinha, ou o pezinho da galinha. Então, as crianças hoje, ainda hoje, agora um pouco menos, porque está se acordando para isso, uma criança de 6 anos, saía a família para comer a pizza do fim de semana à noite, e a criança que dizia em que pizzaria iam comer, e que pizza iriam comer. Quer dizer, e é uma coisa assustadora que se permita a uma criança de 6 anos, 7 anos, definir o que a família, que música que a família vai ouvir dentro do carro. E é assim que a educação
vem andando. Agora já um pouco diferente, mas ainda assim um pouco. Então, havia necessidade da reencarnação desses espíritos rebeldes, mas viriam também de outras esferas espíritos nobres e da nossa própria esfera, porque estariam voltando aqueles grandes espíritos da Renascença, da Idade de Ouro de Péricles, das idades mais produtivas da ciência e das artes. Mas viriam de uma pleiade de espíritos de uma constelação chamada de Pleiades, que é uma constelação que faz parte da constelação de Touro, onde há um cinturão de fótons, que nós vamos ver se aparece aqui, que são estrelas que têm essas Pleiades, elas estão relacionadas com a história da nossa sociedade, da historicidade, da própria história do homem, em todas as épocas, desde a mitologia grega, da greco-romana, passando pelos etruscos, passando pelos astecas. Todos eles se preocupavam muito com essa constelação, que é uma constelação a cerca de 380, em média, anos-luz, cuja estrela principal é Alcíone, que está a 500 anos-luz, e que de lá, segundo Manuel Filomeno, viriam em missão sacrificial para ajudar a Terra, para ajudar a Jesus no processo de restauração do equilíbrio planetário da Terra, uma sociedade nova de espíritos altamente espiritualizados que já, segundo as informações que temos, começaram a aqui aportar. Essa é a segunda história. A primeira história mostra as ONGs, a sociedade solidária interferindo na aura do planeta. A segunda história nos remete à solidariedade que não é limitada ao planeta Terra, mas que está além fronteiras do nosso próprio planeta, que está além fronteiras do nosso próprio sistema solar, porque as Pleiades são estrelas que estão totalmente fora, totalmente distantes da nossa, mas que estão moralmente, que estão espiritualmente vinculados ao Espírito do Cristo. E, portanto, vinculadas, vou usar uma expressão do Dr. Jorge Andréa, que eu não sei se ele lembra que ele usou uma vez, e parece que ele teve um insight, eu não sei se ele guardou isso, mas tem muitos anos, que perguntaram, o Jorge Andréa estava dando uma aula sobre alma-grupo, sobre evolução dos espíritos, e aí perguntaram no término da palestra, doutor Jorge Andréa, e o homem, qual é a alma-grupo do homem? E o André parou assim, olhou, e aí teve aquele insight assim, alma-grupo de Jesus. E pronto, e fechou ali brilhantemente. Então, são espíritos ligados, usando a expressão do Dr. Jorge André, a alma-grupo de Jesus, que somos nós. Tá certo, doutor André? Lembra disso? Então, você vê que as coisas marcam e ficam. Eu estava preparando essa palestra e lembrei disso. Falei assim, meu Deus, olha só, ele falou isso. E vou lembrar isso lá. Nem está aqui na pauta, mas tornei a lembrar. Então, vejo que a sociedade solidária não está limitada a essa sociedade que a gente mostrou aqui na Terra, os encarnados aqui. A sociedade solidária ultrapassa os limites da população da Terra. É uma coisa muito maior
para a nossa compreensão e para que, ao iniciarmos a nossa prece de hoje à noite, ao invés de nós começarmos, meu Deus, me ajuda, me dá isso, me dá aquilo, Senhor, te agradeço de fazer parte dessa estrutura, de estar ligado a esses espíritos angélicos, de fazer parte dessa comunidade muito maior do que aquela coisinha pequena que a gente olha só para o nosso umbigo. A terceira história é uma história que nós ouvimos no início do mês de junho, no Jornal Nacional. Na parte referente à economia do jornal, foi entrevistado um casal, uma moça, que era funcionária de uma loja, de uma fábrica de calçados, na qual ela exercia a função de controller das compras de material para execução dos calçados. Seu marido, um bancário desempregado desde 2014, e uma filhinha recém-nascida, nascida de cerca de 11 meses. E a situação deles era a seguinte: ela acabava de ficar desempregada também, porque a fábrica não vendia calçados e não precisava de mais uma controller trabalhando. A despensa da casa estava vazia, a geladeira estava vazia, a água tinha sido cortada e meses de aluguel estavam atrasados. Além disso, 3 contas de energia elétrica a pagar. No final da reportagem, o repórter bate no ombro do rapaz e diz assim: tem confiança, vai passar, isso vai passar. E ele aí tem uma crise de choro e diz assim: oh meu Deus, eu preciso criar minha filha. E aí a Globo adora essas coisas assim emocionais, né? Aí fechou a câmera assim em cima do rapaz e tal, e encerrou a reportagem ali. Isso foi no dia 3 ou 4 de junho, e no dia seguinte eles mostraram de novo o rapaz. Só que aí a situação era totalmente diferente, porque a repercussão daquela... Vocês já pensaram na penetração da Rede Globo, na hora do Jornal Nacional? Eu acho que nem é por causa do Jornal Nacional, é o pessoal esperando a novela, né? Que eu acho que o pessoal tem muito mais interesse pela novela do que pelas notícias que são veiculadas no jornal. E aí estava o rapaz muito alegre, cheio de bolsas, juntando as bolsas e conversando com a esposa, dizendo assim, e a câmera mostrava as despensas cheias de tudo que fosse necessário, a geladeira cheia, e ele já tinha conseguido, isso 24 horas depois, um emprego, que alguém tinha já encaminhado ele, e eles estavam construindo ali na casa deles uma central para a distribuição das coisas que sobravam para eles, que agora estavam em excesso, além da necessidade, para outras pessoas que se encontrassem na mesma situação na qual eles se encontraram. Bom, esse era um reverso dessa medalha. Como é que as coisas mudaram? Essa é a terceira história. Então nós temos 3 histórias, né? Uma história de um paranormal que descobre que as ONGs que começavam a trabalhar pelo homem desinteressadas salvavam a Terra do cataclismo. Uma das partes, não é tudo, mas era uma parte importante, segundo a descrição que se fazia ali. A segunda história, nós vamos ver a história lá das Pleiades, dos espíritos que vêm de lá de Alcione, para ajudar Jesus e ajudar a cada um de nós a darmos a volta por cima dessas situações dolorosas do mundo de provas e expiações a caminho do mundo de regeneração.
E a terceira história é uma história do cotidiano, do momento da crise pela qual muitas famílias estão passando, mostrando como a solidariedade, aquilo que é solidário, pode ajudar a resolver as coisas. Nós poderíamos dar muitos outros exemplos do que seja a solidariedade, mas nós vamos ficar por aqui. E vamos agora discutir aquilo que nós podemos dizer que das três histórias tem uma quarta história. Porque como há quase tudo, né, nos estudos que fazemos, tudo que é três acaba sendo quatro. Não sei se vocês já repararam isso. Já repararam que os três mosqueteiros, né, lá do Dumas, são quatro. Tudo que é três acaba sendo quatro. Então tem mais uma história. Que não é bem uma história, mas que é uma observação que devemos fazer com respeito ao nosso corpo. Vejam que o Sol é solidário com a Terra. O Sol queima cerca de 400 milhões de quilos por segundo. 400 milhões de quilos por segundo para produzir a energia necessária a dispensar o seu calor e a sua luz no nosso sistema. E a Terra, como é o terceiro planeta, é um dos mais próximos, recebe uma grande quantidade dessa energia. O Sol funciona como se fosse o seio da mãe. Porque não sei se vocês sabem, a mãe, quando amamenta o seu filho, ela transforma as suas carnes, vou dizer assim para ficar compreensível, em leite. E até havia no passado, eu acho que isso passou, uma ideia de que a mulher não queria amamentar porque caía o seio. Não é que caía o seio, murchava, porque o seio estava túrgido, porque estava cheio de elemento nutritivo. E aquele elemento nutritivo era transformado em seiva alimentícia que era doada ao seu bebê. A mãe doa seu próprio corpo, não na gestação, mas na amamentação, no aleitamento para o filho. Isso é solidariedade, isso é participação, isso é colaboração. E nós realizamos a tarefa de ser solidário através do trabalho. Através do trabalho. Mas a ideia do trabalho ficou comprometida, porque as pessoas não querem trabalhar, haja vista, e quando chega um momento de grandes feriados longos, todo mundo fica muito feliz, porque na realidade, aquele trabalho que a pessoa realiza, não é um trabalho que talvez ela devesse realizar, porque o trabalho é também uma lei natural e uma necessidade para a evolução do espírito. E através do trabalho é que a gente se faz importante. Aliás, Benjamim Disraeli, que foi ministro da Rainha Vitória, ele tem uma frase muito interessante que diz que a vida é muito curta para ser pequena. Mas a vida será pequena se a pessoa enlanguece, descansa e dorme. E não se mobiliza para realizar a tarefa que lhe cabe. Porque confunde-se o trabalho com o castigo, com alguma coisa que não merece ser feita ou deve ser feita apenas para remunerar pecuniariamente a criatura. E o próprio Estado coopera com isso, porque quer que as pessoas trabalhem para que elas paguem impostos.
que trabalho esse que as pessoas realizam durante quase metade do ano só para pagar imposto. Imposto esse que não retorna em benefícios, em serviços para a criatura. E aí a criatura não quer, diz assim, por que eu vou trabalhar metade do ano para pagar impostos que não vão retornar para meu interesse? E o próprio trabalhador, que é aquele que é o servidor público, muitas das vezes não tem a noção de que deve servir o público. E muito mais tem a noção de que deve se servir do público. E não servir ao público, como o servidor público deveria fazê-lo. Então, a ideia do trabalho é uma visão complexa, porque a palavra trabalho vem do latim vulgar, que quer dizer tripalho. Daí a pessoa dizer assim, para onde você vai? Vou para a trampa. Vou para o trabalho, vou para a trampa. Trampa vem de tripalho. Trabalho, tripalho. Que é latim vulgar. Que eram 3 pedaços de madeira que se enfiavam na canga do boi, para que o boi não passasse pela cerca e para que ele pudesse ser adaptado à carroça que ele deveria puxar. E essa é a ideia do trabalho. Quando a palavra certa seria a do latim, não o vulgar, mas o latim clássico, que é labor, laborare, trabalhar, labor. Essa que é a palavra certa. Então, até nisso houve um erro. E se nós pensarmos que a busca do interesse, que o interesse da criatura, conforme a filosofia lá em Sócrates, vai nos remeter ao conhecimento de si mesmo. E quando fala conhecimento de si mesmo, a gente pensa que a gente tem que adentrar dentro de nós com a psicologia junguiana, ou com a psicologia, ou a psicanálise freudiana, ou com os conceitos de Reich, ou com alguma terapia de meditação. Mas o conhecimento de si mesmo, que é trazido por Sócrates, está também no conhecimento do nosso corpo. De sabermos que o nosso corpo é formado por células como aquela que está ali do lado, que são cerca de 50 trilhões de seres vivos que habitam o nosso corpo e que trabalham num trabalho de cooperação permanente, realizando todas as tarefas que um corpo realiza: digestão, eliminação, crescimento, reprodução, cooperação e por aí vai. Esse universo de 50 trilhões é bem maior do que a população da Terra, que são 7 bilhões. Cada corpo tem 50 trilhões daqueles pequeninos seres que fazem todo esse trabalho e que trabalham em conjunto consigo mesmos, uns com os outros, numa constante colaboração. Daí a palavra labor. Colaborar, trabalhar junto. E daí o fato pelo qual talvez hoje na escola está difícil o professor dar aula, porque acabou aquela ideia de que alguém ensina e o outro aprende. Se a gente não chamar o aluno, dizer assim, vamos trabalhar juntos, não vamos conseguir. Assim como o corpo humano nos dá a lição. Além disso, nós chamamos de fora do nosso corpo uma quantidade imensa de outros elementos que vêm de fora, que não são parte do nosso corpo, como, por exemplo, 45 tipos de estafilococos que trabalham cooperativamente na nossa pele e que nós destruímos tomando banho com sabonete feito de soda cáustica, que é um absurdo.
Eu não vou aqui explicar como é que deve fazer para tomar banho sem matar o estafilococo. Mas tem gente que compra até sabonete antisséptico para tomar banho. Ou tomar banho com sabão de coco, que é pior ainda. Destruindo a ecologia do seu próprio corpo, desconhecendo o autoconhecimento de si mesmo, que é conhecer primeiro o que está fora, para depois conhecer o que está dentro. Adentrar-se, conhecer a sua psique, as suas estruturas internas, os seus mecanismos de defesa. Além disso, o nosso intestino tem milhões de seres que trabalham cotidianamente, colaborando para a nossa digestão. Haja vista quando se toma antibiótico, a destruição que acontece. Tem que tomar Floratil, tomar iogurte natural, senão não volta para o normal. Porque aqueles elementos são mortos. E eles precisam continuar vivos, porque eles são nossos irmãos, nossos cooperadores. Uma sociedade absolutamente uma sociedade colaborativa, solidária conosco, sólida, estruturalmente bem constituída. Vou terminar. Vocês que já estão meio desesperados para terminar, mas se vocês aguentem mais 3 minutos de desespero, que eu vou dar para vocês uma coisa interessante. Sócrates disse que nós precisávamos conhecer a nós próprios. Aristóteles vai nos dizer que nós precisamos ter cuidado com o outro. Se nós pensássemos em Hegel, que criou a tese, a antítese e a síntese, poderíamos dizer que Sócrates tem a tese e que Aristóteles traz a síntese. Ou melhor, a antítese. Mas é Jesus que vai dizer que nós precisamos amar uns aos outros, como Ele nos amou. Que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, unificando a orientação de Sócrates, o cuidado de si mesmo, com a de Aristóteles, cuidado com o outro, e a síntese fantástica de Jesus. Ama ao outro como ama a ti mesmo. Para que, de fato, a sociedade possa ser solidária e possa, de fato, avançarmos mais rapidamente para sermos gratos com o nosso trabalho por aquilo que Deus nos deu, que Deus criou para nós e que nem sempre nos fazemos merecedores. As histórias que contei são para nossa meditação. Pensem nelas. Todo mundo pode fazer alguma coisa. Aquela ideia de que a pessoa diz assim, mas o mundo está muito complicado, alguém tem que fazer alguma coisa. Quem sabe se não é você que pode fazer alguma coisa? E você está fazendo o quê? Como você reage? Como você atua? Que coisa você faz? Enquanto alguém estiver dizendo, alguém precisa fazer alguma coisa, ou alguém disser assim, nós vamos fazer a diferença, nós vamos fazer alguma coisa, é assim que deveríamos reagir. Ou melhor, não reagir. Como diz Joana de Ângeles, deveríamos agir. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos faça pensar que o labor é o verdadeiro motivo para as nossas vidas. E que quando trabalhamos juntos, nós criamos o com. E o com o labor cria a colaboração. A sociedade que colabora, que é a sociedade que tem absolutamente a sua capacidade de ser integral, como se fosse todos, um por todos e todos por um. Muita paz.
O nosso Instituto agradece as suas palavras, o que nos trouxe hoje, esse néctar fabuloso para as nossas organizações psicológicas. E diante disso tudo, deixa agradecimento que você possa sempre, nas suas horas aqui reservadas, trazer essa palavra convincente, equilibrada, ajustada para as nossas meditações. Diante de tudo isso, vamos pedir, solicitar ao bom Deus aquilo que Ele nos fornece diariamente. Um material específico para as nossas organizações psicológicas, para os nossos núcleos íntimos, daqueles que necessitamos de receber esse fluido magnífico, inexplicável, mas de doações equilibradas e ajustadas. E diante de tudo isso, Senhor da vida, o Instituto, ao agradecer o que recebeu hoje, com os companheiros aqui presentes, encarnados e desencarnados, com a alma genuflexa, queremos te pedir mais uma vez que nos abençoe, nos guarde sempre em tua paz, para podermos navegar na tua senda de luz, de ajuste, de paz e de equilíbrio. Obrigado, que assim seja. A medida da vida é o amor, a certeza da fé é a emoção. O caminho se faz caminhando, a eterna certeza vibrando no coração. 100 anos de vida pra festejar, a obra do tempo irá guardar a imagem do homem, do bem que ele faz. Parabéns, parabéns, muitas felicidades, saúde e companheiro, um abraço imenso e paz para todos. Jorge Andréia, cientista pioneiro da medicina do futuro.